Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que bom estarmos aqui novamente reunidos para celebrarmos a Páscoa, celebrarmos a ceia do Senhor. Amém? Queria pedir para que você juntasse seus familiares aí na sua casa. É tempo de estar com a família, é tempo de comunhão. Estamos também como igreja reunidos nessa noite para celebrarmos esse dia tão especial para nós cristãos. Queria pedir também que você providenciasse aí um papel e uma caneta, porque nós vamos estar aqui compartilhando um entendimento, trazendo algumas observações com relação a esse tema Páscoa. O que é Páscoa? Para que celebrar a Páscoa? Devemos celebrar a Páscoa? Quais são os elementos, objetos da Páscoa? Para onde ela apontava? A gente entende, enquanto Igreja do Senhor, que nós devemos conhecer o que a Bíblia nos ensina para podermos passar e ensinar de maneira correta. Nós temos esse compromisso e essa responsabilidade. Separei alguns textos aqui para que você já anotasse aí no seu caderninho, no seu bloco, para que você lesse depois com mais calma em outra oportunidade. Oséias 4:6, o Senhor, através do seu profeta, exorta o povo e nos exorta também nessa noite, dizendo: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, quando não conhecemos as verdades bíblicas, somos presa fácil para o nosso inimigo, para todo engano, para toda distorção. Provérbios 28:6 também nos alerta, nos exorta a ensinar a criança no caminho que deve andar, para que quando ela for moço, não se desvie dele. João 8:32 e 36 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós vemos, querido, o quanto a Bíblia se preocupa com o ensino e o ensino da verdade. A preocupação que Deus tem para que nós venhamos a conhecê-lo. Tem outro texto bíblico que diz, que nós repetimos todo domingo na igreja: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, cada dia, cada momento é uma oportunidade de nós conhecermos mais a Deus. E por fim, lá em Mateus 28, verso 19 e 20, Jesus, ele, depois de morto, ressurreto, ele se apresenta aos seus discípulos e dá uma ordenança para aqueles homens. Ele dá uma ordenança para a sua igreja. E ele diz: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Olha a dimensão, olha a expectativa que está no coração de Deus. Olha a expectativa que estava no coração de Jesus: discipular nações. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo o que tenho ordenado. Então nós vemos aqui, queridos, a importância de se conhecer a palavra de Deus, a importância de ter um relacionamento íntimo com Cristo, com Deus através do Espírito Santo, porque nós temos que não apenas ensinar, mas nós temos também que viver esse Evangelho. Amém, queridos? Foi assim que Jesus nos ensinou. Nós queremos, como ponto de partida daquilo que iremos ministrar, a nossa intenção é mostrar para você a importância de se conhecer o real sentido da Páscoa ou de qualquer outro tema que a Bíblia nos apresenta, queridos. Eu tenho me preocupado muito e por isso eu preparei aqui essa ministração, ou esse estudo. É mais um estudo do que uma ministração, porque, queridos, pequenos enganos que aparentemente são inofensivos, ao longo do tempo, queridos, nós vemos o quão desastroso, quão perigoso ele se torna quando a verdade ela é deixada de lado, quando a verdade ela é deixada de ser anunciada. A mentira toma um lugar, a distorção toma um lugar, e isso é muito perigoso. Lá em Juízes nos apresenta isso de maneira bem clara, porque isso aconteceu com o povo de Israel,
quando algo foi deixado de ser ensinado, algo bom, algo verdadeiro foi deixado de ser anunciado, passado para a geração seguinte, olha o que aconteceu. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, ou então anotar para ler depois. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 11. Nós vamos correr aqui para a gente não tomar muito tempo. Diz assim: toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Verso 12. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram a ira do Senhor. Deixei aqui mais duas referências, Jeremias 2, de 11 a 13, e 2 Pedro 2, 1. Anote, por favor, e leia depois em outra oportunidade. Nós vemos aqui, queridos, o que acontece quando não ensinamos de maneira correta, quando não buscamos entender o que a Bíblia está nos ensinando, o mal que nós podemos causar a toda uma geração. Amém? Vamos seguir então, nós vamos falar sobre a Páscoa nessa noite. Está aí algumas imagens que por si só já aponta para algo, já nos ensina algo, que essa imagem fique guardada. Essa é a tônica de tudo aquilo que nós vamos compartilhar nessa noite. Vamos lá? Páscoa, nós vamos encontrar sobre esse tema lá no livro de Êxodo, capítulo 12, que vai relatar, em todo esse capítulo e também todo o Velho Testamento, vai relatar sobre a instituição da Páscoa. Ok? Significado. Páscoa vem da palavra hebraica Pessa, que significa passagem. Passar por cima, passar pelo alto. Nós vamos entender à medida que nós formos lendo. Essa palavra tem pelo menos duas aplicações. A primeira aplicação, ela aponta para o anjo da morte que passaria por cima das casas com a marca do sangue do Cordeiro Pascal e não feriria o primogênito daquele lugar. A segunda aplicação da palavra passagem, Pessa, Páscoa, é que ela aponta para o caráter do chamado de Deus para uma pessoa, família ou nação. Olha que interessante, queridos. A palavra Pessa significa passagem, como eu falei, ela tem a aplicação, ela aponta para o anjo da morte, da 10ª praga que foi sobre o Egito, mas também aponta para o caráter do chamado. Deus, ele está sempre nos chamando para sair do nosso lugar e ir para outro lugar, para nos ensinar, para trabalhar em nosso coração. Deus em Cristo nos chamou de um lugar deste mundo para uma vida eterna. Nós vamos tratar isso lá na frente também. Deus começa então com Abraão, esse chamado, Muitos já conhecem o texto, o chamado de Abraão, que é o patriarca dos hebreus, que era o povo que estava escravo no Egito, onde a Páscoa foi instituída. E ele disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, ou seja, sai de onde você está e passa para o lugar para onde eu vou te mostrar. Então, o caráter do chamado de Deus é um caráter para transpor, para sair de um lugar. Deus quer nos tirar de um lugar e nos levar para outro lugar. E nesse processo nós temos experiências com Ele e a nossa vida é transformada. Amém? E nós sabemos que Abraão é patriarca dos hebreus. E não é coincidência o fato do nome hebreu significar gente do outro lado do rio. Ou seja, Deus chamou um povo para transpor, para passar para o outro lado. E o povo hebreu, e depois seria chamado de Israel, passou pelo Mar Vermelho, nós conhecemos a história, atravessou o Rio Jordão, passou pelo deserto, ou seja, é um povo que está sempre sendo chamado para transpor, é um povo que Deus chamou para estar de passagem, e nós também estamos de passagem, nós cristãos, Igreja do Senhor. O apóstolo Pedro nos diz que somos forasteiros e peregrinos nesse mundo, nessa terra. Jesus também disse: o meu reino não é deste mundo.
Ou seja, Jesus nos chamou para o reino dele, está nos preparando aqui para um outro lugar. Ele disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deus chamou a sua igreja e colocou ali um caminho, uma ponte, que é Jesus Cristo. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar, e quando eu preparar esse lugar, eu volto para buscar vocês. Ou seja, mais uma vez, Deus está nos chamando para um lugar. E aí eu deixei algumas referências, eu queria que você anotasse no seu bloquinho, né, para estar lendo depois. Seguindo, nós vamos falar agora de quando foi instituída a Páscoa, o que é, por quê e para quê. Amém, queridos? Primeiro aí é quando. A Páscoa foi instituída aproximadamente em 1446 anos de Cristo, né? Mais os 2000 anos que nós temos depois de Cristo, nós podemos dizer aí, arredondando, que estamos a 3.500 anos da data que Deus estabeleceu a Páscoa no meio do seu povo que estava escravo no Egito. No 14º do mês de Abib, né, que é o primeiro mês do calendário religioso judaico, que para nós compreende o mês de março, final de março e início de abril, que é o início do ano judaico. Esse dia antecedeu exatamente a 10ª praga e a libertação do povo. O que é a Páscoa? Páscoa, né, é um ritual onde um cordeiro sem defeito, olha, querido, tudo que eu marquei aqui é para fazer menção direta a Jesus. É interessante como é que tudo que Deus estabeleceu ali de maneira figurada, com os elementos e com os objetos e com os personagens que envolveram aquela história naquela época, tudo, querido, apontava para Cristo e tudo se cumpriu em Cristo. Cordeiro sem defeito, ou seja, eles tinham que reservar, separar um cordeiro sem defeito e preparar esse cordeiro, porque naquele dia ele seria morto. E Jesus, ele é o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro sem defeito, sem pecado. E deveria ser morto, porque uma vez morto aquele cordeiro, o seu sangue seria retirado e passado nos umbrais da porta. Seu sangue deveria ser passado nos umbrais da porta, como está escrito, ou seja, queridos, para marcar aquela casa, para um propósito que nós vamos ver aqui logo a seguir. É interessante, o sangue era passado sobre a porta e na lateral, né? Está aqui na minha camisa, sobre a porta e na lateral, o sangue do cordeiro. É muita coincidência para ser coincidência. É maravilhoso a palavra do Senhor. Amém, queridos? Ele deveria ser assado, né? Não poderia ser cru, não poderia ser cozido, tinha que ser assado e comido completamente por todos da família. Ou seja, o cordeiro era morto dentro de uma casa, assado, e todos os integrantes daquela casa deveriam comer, e nada deveria restar daquele cordeiro. Isso também aponta para o Evangelho, isso aponta para a vontade do Senhor, isso aponta para a revelação dele em Cristo Jesus. Ou seja, nós não podemos tirar do Evangelho aquilo que apenas concordamos. Nós não podemos comer e fazer proveito do Evangelho daquilo que entendemos e queremos. Ou temos uma aliança completa com este Cordeiro, ou nos alimentamos dele totalmente, ou não temos parte da Páscoa, ou não temos parte do Evangelho, ou não temos parte com Cristo. Ok? Amém, queridos? E todos da família. Tem uma conotação aqui de que Deus é um Deus de família. Amém? Deus, ele quer gerar comunhão, não apenas com o indivíduo, mas com a sua família e com todo o seu povo. Continuando, se a família fosse pequena demais para aquele cordeiro, deveria se juntar a outra família. Às vezes o cordeiro era muito grande e os integrantes daquela família eram poucos e eles não iam conseguir consumir todo aquele cordeiro. Então chamava-se outra família para participar daquela ceia, daquele momento de celebração, daquele ritual, para que aquele cordeiro fosse todo consumido. Ou seja, querido, o Evangelho do Senhor não é só para mim, não é só para minha família, mas também é para as famílias vizinhas,
para aquelas pessoas que nós temos acesso e que nós podemos compartilhar para comer conosco das boas novas de salvação e do Evangelho do Reino. Amém, queridos? Continuando, esse ritual deveria ser celebrado como festa ao Senhor, porque nosso Deus é um Deus festivo, né? E Deus instituiu festas para marcar o povo, e essas celebrações para marcar uma agenda, queridos. Jesus, quando morreu, não morreu numa festa qualquer, morreu no dia da Páscoa, quando o Cordeiro estava sendo sacrificado, quando a festa estava sendo celebrada. Foi ali que o Cordeiro veio e cumpriu essa agenda, cumpriu essa festa. Como eu falei para os irmãos, nada é por acaso, não é coincidência. Deus não foi escrevendo a história conforme ela foi acontecendo. Deus não foi tendo surpresa por conta das decisões dos homens. Deus está no controle, Ele é soberano. A obra do Senhor já está consumada, já está toda escrita. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Por isso nós temos o compromisso com a verdade e a responsabilidade de anunciar. Por isso nós estamos falando da Páscoa e da implicação dela sobre nossas vidas e sobre a humanidade. Amém? Todos os anos, então, né, de geração a geração. A refeição era acompanhada de pão ázimo e ervas amargas. Pão ázimo é pão sem fermento, é pão sem adulteração, é pão que não foi corrompido, é um pão que é aquilo que aparenta, né? Não está inchado, é um pão puro. E Jesus Cristo é esse pão puro, sem engano, sem corrupção. Ele é o maná, Ele é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a humanidade. Ervas amargas eles comiam, queridos, para se lembrar do tempo do cativeiro, dos dias amargos que viveram, e para se lembrar que Deus então tirou eles dessa condição de amargura, para dar àquele povo vida, assim como nós também estamos hoje escravos do pecado, sujeito à morte, mas em Cristo Jesus nós fomos libertos. Deus tirou a amargura, a dor do nosso coração, nos dando perdão e nos dando uma nova vida. Glória a Deus. Amém? Eles deveriam comer esse cordeiro rápido e com os lombos cingidos, preparados para sair a qualquer momento. Por que a Páscoa? Porque o povo era escravo há 430 anos no Egito. Deus então chama Moisés para libertar o povo. Faraó, rei do Egito, não deixa o povo ir. Deus então envia as 10 pragas. O que aconteceu? Deus chama Moisés para libertar o povo, dá autoridade para Moisés e manda que Moisés fosse até Faraó e pedisse para que ele liberasse o povo para ir para o deserto. É claro que Faraó não iria deixar que o seu braço servil, sua mão de obra escrava fosse liberado. Faraó endurece o coração e Deus então começa a enviar as 10 pragas. E a 10ª praga seria a morte dos primogênitos. Faraó, rei do Egito, não deixa o povo ir, como eu falei. Deus então envia a 10ª praga. Anuncia que iria enviar a 10ª praga. A 10ª praga era o envio do anjo da morte, que mataria todo o primogênito da terra. Não apenas os filhos dos egípcios, mas também os filhos dos hebreus, do povo de Deus. Tanto o homem quanto o animal, de toda aquela terra, inclusive dos hebreus. A Páscoa então é instituída como solução para a morte dos primogênitos e para a escravidão do povo. Então Deus dá uma solução. Ele fala para o seu povo hebreu: olha, no 14º dia vocês vão sacrificar o cordeiro, pegará o sangue do cordeiro com um sopo e passará nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte passar para matar os primogênitos das casas da terra do Egito, e ele vê o sangue do cordeiro marcando a casa, ele vai passar por cima e não ferirá com morte aquela casa. E de manhã, quando o povo se levantou, e vendo aquele morticínio, aquelas pessoas mortas naquele lugar, o Faraó então, desesperado, seu coração cheio de temor e terror, libera o povo para que vá embora. Quando o anjo da morte então passasse, Páscoa, pelas casas para ferir com morte, a casa que estivesse marcada com o sangue do cordeiro, ele passaria por cima e não feriria aquela casa.
né? Isso foi por quê? Agora, para que Deus gerou isso tudo, né? Para que fosse registrado para nós hoje enquanto história, enquanto ensino. Por dois motivos. Primeiro motivo, que Deus estabeleceu e quis que fosse dessa forma que o povo fosse libertado. Primeiro, para mostrar ao Egito, ao seu próprio povo e todas as nações seguintes, para que soubessem desse acontecimento, e quando soubessem, iriam conhecer e reconhecer que Yahvé é o único Deus verdadeiro. Se você continuar lendo os relatos bíblicos, nós vamos perceber que quando o povo está passando pelo deserto em direção a Canaã e chega em Jericó, queridos, havia uma mulher lá, uma ex-prostituta chamada Raabe, que quando os espias chegam para vasculhar e sondar a terra, Raabe abriga esses dois espias para que eles não fossem mortos. E aquela mulher, antes que Israel chegasse, já conhecia Yahvé, porque os relatos desse acontecimento, os relatos do agir de Deus no meio desse povo, libertando o povo, já havia chegado, antecedeu o povo de Israel, e aquela mulher já tinha se convertido a Yahvé. E se você continuar lendo lá em Lucas, na genealogia de Jesus, você vai ver que Raabe faz parte da genealogia do Salvador. É algo maravilhoso, queridos. E segundo, para que Deus estabeleceu, escreveu a história dessa forma? Para anunciar, para ensinar e preparar a humanidade para o dia em que Deus enviaria seu Filho unigênito, primogênito, inocente, para morrer na cruz, preparada para nós, e assim nos dar vida e liberdade. Isso é maravilhoso, porque aquele cordeiro inocente, que não tinha nada a ver com a história, tinha que morrer para que o filho primogênito daquela casa não morresse. Ou seja, o sangue daquele animal estava substituindo o sangue do filho primogênito. Isso tudo, querido, aponta para Jesus, porque Deus entrega o seu filho primogênito em nosso lugar. E nós vamos lembrar que quando Cristo morreu na Páscoa, na celebração da Páscoa, ele foi crucificado na cruz que foi feita e preparada para Barrabás. A cruz foi feita para um pecador. A cruz foi feita para um culpado. E o povo naquela época escolheu libertar Barrabás e escolheu que Cristo fosse crucificado. Aquela cruz não era para ele. Ele era inocente. Isso diz para mim e diz para você nessa noite, que a morte que Cristo morreu era nossa. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. O Cordeiro de Deus entrou no nosso lugar. Ele nos substituiu para nos dar vida. Hoje, através de Cristo, se nós o recebermos como o Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos acesso à sua vida. Amém, queridos? Nós temos essa liberdade em Cristo Jesus. Deixei aqui algumas referências para você anotar. Anote, leia, que é muito importante. Vai falar e vai testificar, vai agregar e vai somar a todas essas informações que nós compartilhamos aqui nessa noite. Amém? Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus. Antes de encerrar, eu quero, então, falando sobre Páscoa, o que nós entendemos como cristãos, sobre o que a Bíblia, então, naqueles textos que nós lemos como referência, nos apresenta em relação à Páscoa. Eu queria que você prestasse atenção com essa conclusão e algumas outras coisas que eu quero falar é muito importante. Primeiro, a Páscoa, dentro do seu caráter profético, como profecia, se cumpriu em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto. A segunda conclusão, nós, como cristãos, não estamos debaixo dessa ordenança. Ou seja, não temos obrigação, não devemos celebrar este ritual da forma como foi instituída para o povo hebreu. Não podemos e nem devemos sacrificar cordeiro, porque não há necessidade. Jesus já morreu de maneira plena, porque ele, Jesus, já se entregou uma vez por todas. Terceira conclusão. Porém, queridos, nós podemos sim e devemos celebrar e festejar a Páscoa com muita alegria e comunhão. Como? Primeiro, porque as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Eu me alegro, querido, ao ler a Bíblia e perceber que todas as promessas do Senhor, todas as palavras dele, nenhuma caiu por terra que não tenha se cumprido. Ele é fiel e verdadeiro, isso edifica a nossa fé, isso é motivo de alegria, motivo de celebração. Por isso devemos celebrar sim a Páscoa, porque ali o amor de Deus foi evidenciado, a soberania e o seu poder dele foi evidenciada, e nós servimos
um Deus que é poderoso, devemos celebrar sim. Segundo motivo, porque devemos celebrar a Páscoa, porque esta celebração é didática e ainda está apontando, enquanto ele não volta, Jesus, para a cruz de Cristo, a solução para a humanidade morta e escrava do pecado. Ou seja, quando eu ensino sobre a Páscoa, quando eu celebro a Páscoa, eu falo para aquelas pessoas que não conhecem Jesus o motivo pelo qual Jesus escreveu a história dessa maneira e instituiu a Páscoa, apontando para Cristo. Aí nós entramos com Jesus nessa conversa, nesse compartilhar. Então é importante sim celebrarmos a Páscoa. Terceiro, porque assim como ao povo hebreu naquela época, nos lembra de onde viemos e para onde iremos, através de Cristo. Amém, queridos? A quarta conclusão: o fim da Páscoa é o início da ceia, que nós vamos celebrar daqui a pouco. A ceia do Senhor vem substituir a Páscoa. O corpo de Cristo, né? O pão veio substituir a carne do animal. O sangue de Cristo, que nós representamos e celebramos usando o suco de uva, veio substituir o sangue do animal. O pão não substitui, ele não se transforma em corpo, ok? É um memorial, assim como o cordeiro apontava, fazia o povo lembrar, o pão não se transforma no corpo de Cristo. Por isso que Jesus faz, fazer isso em memória de mim, é uma lembrança, ok? A Páscoa celebra a morte do animal, porque na Páscoa, quando foi instituída, era a morte do Cordeiro. A ceia, a morte do Cordeiro Santo de Deus, agora o Filho de Deus. A Páscoa aponta para a vinda de Jesus, a primeira vinda, o Cristo, para ser crucificado. A ceia aponta para a vinda de Jesus ressurreto, que Jesus nos ensinou: celebrai a minha ceia, celebrai a minha morte, até que eu venha. Só que ele voltará como um ressurreto, seu corpo glorificado, voltará para julgar e governar as nações com seu poder. Por isso que eu disse, quando a verdade é adulterada, alienada, as pessoas não se preparam por aquilo que vai acontecer. E a primeira vinda dele, que era ansiada pelo povo hebreu, aconteceu. Jesus veio e morreu na cruz. E a segunda vinda dele é certa e se aproxima. Amém, queridos? Eu queria então trazer algumas observações importantes para nós aqui, para fecharmos esse momento, para encerrarmos nossa ministração e nosso tempo de estudo. A história da Páscoa é única e exclusivamente bíblica. Você não vai encontrar outro lugar falando de Páscoa a não ser dentro da Bíblia. Não tem outra literatura. Qualquer coisa que falar sobre Páscoa fora e agregando objetos e elementos que a Bíblia não apresenta, querido, é tudo menos Páscoa. Ou seja, o que conhecemos sobre ela de maneira correta só poderá ser encontrada na Bíblia. Podemos encontrar até citações em outros livros, mas só devem ser consideradas verdadeiras se forem cópias ou relatos fiéis dos textos bíblicos. Seria como você dizer que a Emília do Sítio Pica-Pau Amarelo é uma menina de verdade. Eu não posso escrever um livro e dizer que a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma menina de verdade. Porque o autor desta obra, Monteiro Lobato, ele escreveu que a Emília era uma boneca de pano. Ok, queridos? Então eu não posso corromper uma história que tem um autor. E a história da Páscoa é uma história de Deus para o povo hebreu que apontava para Cristo, e essa história está na Bíblia. Então tem um autor, tem uma história e tem um lugar para ser encontrado. Fora disso, querido, é engano, é heresia, é deturpação da verdade. A segunda observação importante é: coelho e ovo de chocolate não tem mal nenhum em si mesmo. Você pode comer seu chocolate, você pode presentear alguém com seu chocolate sem problema nenhum. Você pode criar um coelho em casa também sem problema nenhum. Já criei coelho, quem gosta, fique à vontade. Porém, associar esses objetos, esses animais, esses elementos à história da Páscoa, querido, é um engano total. E como eu falei, a médio e longo prazo, muito perigoso. Porém, quando associados à Páscoa cristã, se constitui uma heresia, pois não há base bíblica nenhuma. Pelo contrário, fazem parte da cultura de culto pagão a outros deuses, que foi associado com a religião cristã durante a história por motivos meramente humanos, distorcidos, religiosos, né, sórdidos,
que não tem nada a ver, não agrada a Deus. Portanto, dizer a expressão ovo da Páscoa é um engano aparentemente inofensivo a curto prazo, como nós já falamos, mas a médio e longo prazo você perceberá toda uma geração alienada da verdade e daquilo que espera. Eu coloquei até um desafio aqui, você pode colocar aí no seu celular só para você entender o que estou querendo dizer, né? Aí na sua mão, pega o celular, abre aí o Google, né? E na barra ali de busca escreve Páscoa, né? E clica para buscar e vai lá seleciona ali imagem e olha as imagens que vão aparecer. Me diz quantas imagens de cruz, de cordeiro e de Jesus vai aparecer e quantas imagens de ovo, de coelho irão aparecer. Faz uma contabilidade depois, aí você me apresenta. Você vai perceber, queridos, que fala-se de tudo, mas pouco do real sentido da Páscoa. Você também pode pegar, como eu coloquei aqui, perguntar a 10 crianças na rua o que é a Páscoa. E o que elas desejam nesse dia de Páscoa, elas vão responder para você. Depois você me diz qual o resultado dessa pesquisa. Então, queridos, quero que você entenda. Se você já é cristão, se você já é evangélico, pertence à igreja do Senhor, você tem esse compromisso, essa responsabilidade com a verdade. Então pense, questione, busque a verdade sobre a Páscoa. Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Amém, até a próxima, fiquem na paz.